Está começando 98 Talks. 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. São 7 horas em ponto, boa noite para vocês. Estamos com o nosso bloco na rua, os Filhos da Pauta, porque somos apegados ao jornalismo, porque gostamos de levar a informação até você e mais do que informação, opinião, o Talks está no ar. Você achou que segunda-feira de carnaval você ficaria livre da gente? Não, muito pelo contrário. Hoje, porque é segunda-feira de carnaval, a gente quer conversar com você, sempre no oferecimento de distribuir higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte. Você quer acompanhar as informações do Brasil, do mundo, de Minas, de Belo Horizonte? 98live.com.br, 98live.com.br. Vá na nossa aba chat. Na nossa aba chat, você pode conversar com a gente durante o programa. Conectados também com a Rede Mais Record TV interior do estado, mais de 200 municípios filiados conosco aí neste 98 Talks, transmitindo as nossas opiniões, além dos municípios que são atingidos pela Rede 98 e mais a nossa internet que vai para o mundo inteiro, para onde você estiver. Participe conosco também pelas redes sociais, Rede 98 Oficial, @Rede 98 Oficial, ou @Rede Mais HD. Participe conosco, dê a sua opinião, dê a sua informação e pode também mandar sua mensagem pelo WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Olha, o nosso bloco está repleto hoje. Achei até que teremos o nosso folião, o nosso folião mais ilustre, porque estava viajando pelo Nordeste do país, curtindo as belezas, aí foi para Tiradentes, para levar o bloco dele para Tiradentes, achei que apareceria, mas não pôs o bloco na rua até agora. Comigo estão já com seu bloco colocado, Camila Dias. Camila, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo, prazer é todo meu. Boa noite, Claré, boa noite aos nossos teleweb e ouvintes da 98 FM. Antônio Claré Júnior, o único carnavalesco que eu conheço que tem o abadá, ou no seu abadá, impressa a fotografia de Margaret Thatcher. Boa noite, é um prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Camila, todos que nos acompanham. De fato, coincidência ou não, eu estou lendo um livro de liderança da Margaret Thatcher. Cada vez que eu leio mais sobre ela, mais fico apaixonado por essa figura que foi Margaret Thatcher. E estamos aí, né? Segunda-feira de carnaval. Vamos ver se o pessoal vai interagir, vai gostar do nosso papo aqui, porque apesar de carnaval, é uma segunda-feira bombástica, quase que literalmente. O negócio é esse sentido literal é que é perigoso. Você falou em Margaret Thatcher, a gente tinha um grupo de líderes do Ocidente que era forte. A gente tinha um grupo de líderes do Ocidente que tinha uma capacidade de contrapor-se de maneira unida, de maneira concatenada, coordenada. Isso começa a diminuir a sua importância com George Bush filho, Bushinho. Depois aí vai diminuindo a importância. Obama tem um destaque muito mais por conta do que ele significava para dentro dos Estados Unidos, pela sua história. Trump, não preciso explicar. E Biden, também não preciso explicar. Além de Biden, outros líderes no mundo ocidental não mostram a mesma força que mostrava, por exemplo, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Nem precisa. Eu acho que a sua forma irônica de se dirigir a Biden, a Trump, poderia começar lá do Obama. As pessoas compraram essa ideia que a imprensa vendeu, que Obama, primeiro negro, tal, liberal, bacana. Obama foi uma porcaria para os Estados Unidos. As únicas pessoas que defendem Obama são aqueles liberals, né? Que lá é o liberal, lá não é o liberal nosso aqui, né? Que eu chamo de centro-esquerda progressista. O Obama aumentou muito o endividamento público de lá. O Obama fechou portas. Ele foi péssimo para os Estados Unidos, mas infelizmente você não vai ver isso nas grandes mídias. Então eu sou irônico com o Obama também. Quando eu digo Obama, e eu não fui tão irônico, porque para o interno americano, e não só para a grande mídia, vamos prestar aí vamos cometer uma justiça. A grande mídia comprou esse discurso, mas para boa parte do interno americano, e pelo menos durante os 2 primeiros anos do mandato de Obama, ele tinha um significado um pouco
um pouco emblemático para a história americana. Depois foi perdendo também, e aí vem Trump, e aí vem Biden, e a coisa da metade do governo Obama para frente, os Estados Unidos fica absolutamente órfão de representatividade. E lembrando que o endividamento público é um caminho maravilhoso para você fazer 2, 4, 6 anos de resultados, tá? E Lula da Silva, que não me deixa mentir. Qualquer gráfico que você pegar, além, obviamente, da economia mundial ir bem, ele foi se complicando, se endividando aqui, né? Esse é um assunto para outro dia, mas o tal do pagamento da dívida do FMI. Quer dizer, se você se propor a olhar o hoje, o daqui 4, 5, até 6 anos, você vai fazer um negócio legal, mas depois vai estourar, igual estourou a Dilma. E o Obama também foi no mesmo caminho. Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem a questão dele ser um jovem, né? Um rapaz apresentável, dele ser negro, né? Aqui, lá nos Estados Unidos é diferente daqui. Aqui no Brasil todos somos meio negros, né, Paulo? Vamos para a verdade? Todo mundo tem um sangue preto, né? Lá não, lá existe um racismo que não existe aqui. Aqui nós temos o tal do racismo estrutural, que os negros sofrem no Brasil, os brancos não sofrem, isso é verdade. Lá você tem o racismo dos dois lados. Só quem esteve lá sabe. É dos dois lados. Os pretos não gostam de branco, o branco não gosta de preto. Tanto é que o branco é muito branco, o preto é muito preto. Aqui não, aqui todos nós é óbvio, né, gente? É uma forma de falar. Todos nós somos meio branco, meio preto. Então, aqui não existe. Lá teve essa questão do preto, que era muito deixado de lado, e o cara tem sangue africano mesmo, né? Então, eu concordo com você com relação talvez ao simbolismo da coisa. No sentido simbólico. Embora eu acho que o Brasil tem um racismo dos mais vergonhosos e a gente se esconde atrás dele. É incrível. Eu falo nós, eu gosto de usar sempre a primeira pessoa do plural, porque é um problema nosso, de nação. Nós não conseguimos encarar. É cultural, a Camila lembrou que é cultural. Eu acho que mais do que cultural, é estrutural. O Claré já tinha dito isso. O nosso racismo faz parte de uma perversa formação brasileira. De uma perversa formação brasileira que tem que ser alterada um dia, né? Porque, por exemplo, se eu sou um homem branco, me declaro branco e sou um homem branco, mas há 4 gerações anteriores, o meu bisavô português casou-se com uma negra. Então, eu hoje sou um homem branco porque a soma dos genes foi sendo mesclada com o branco, né? Do italiano, da minha mãe, predominou. Mas se eu for a 4 gerações na minha linha de ascendência paterna, eu tenho uma negra como bisavó. Então, isso a gente tem que lembrar sempre para não ter essa dificuldade de entender, e essa dificuldade de entender esse racismo estrutural. Nós somos racistas. Precisamos entender isso e transformar o nosso pensamento. Se nós não fizermos isso, não adianta ficar fingindo que não, porque é pior ainda. Não é fácil, não. Não é fácil, não, tá? E não vai ser através de cota aqui, cota ali, que a gente vai resolver isso, não. É um problema muito maior de conscientização, né? Nós que temos filhos aí, não é fácil combater esse racismo estrutural, porque ele vem lá de trás. Agora, não vai ser separando mais ainda, né? Uma coisa são cotas sociais, outra coisa são cotas raciais, que eu sou absolutamente contra essas últimas aí. Isso a gente vai ter que discutir um dia, porque se formos discutir hoje, o Talks termina por aqui, só nesse assunto, e a gente vai ter que ficar debatendo, fora o que nós vamos ser interpelados, fora o que nós vamos ter de objeções certas, positivas, com certeza. Muita gente tem muita opinião diversa nesse sentido. Mas é um bom tema. A pauta do Vitor vai cair se a gente ficar... Né? Quem sabe a gente não faz esse tipo de discussão. Vamos derrubar a pauta do Vitor, Paulo? Já pensou? Ele deve estar doido lá. Não, pode não. Uma hora dessa ele está se revirando na cadeira lá, o Vitinho deve estar se revirando. Mas aqui, o embaixador brasileiro na Organização das Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, reiterou a posição do Brasil por um cessar-fogo imediato na Ucrânia, pedindo para que os países envolvidos reavaliem decisões sobre fornecer armamentos, recorrer a ataques cibernéticos e aplicar sanções que possam afetar a economia global. Costa Filho disse que uma solução pacífica para a crise não passa apenas pelo cessar das hostilidades, mas também por criar condições para um maior senso de segurança entre os envolvidos, reconstruindo pontes, restabelecendo confiança. Eu achei essa posição do embaixador uma posição quase lírica, no sentido clássico da palavra,
e muito apartada da realidade. Queria até ouvir a opinião de vocês. O Brasil se mantém neutro por uma tradição do Rio Branco, do Instituto Rio Branco, uma tradição da nossa diplomacia, do Itamaraty, que mantém-se neutro em conflitos. O Brasil, salvo engano, uma vez só, o Calaré me ajuda aí, salvo engano, nós fomos... Getúlio Vargas manifestou-se favorável a um lado numa guerra. E, fora isso, sempre a neutralidade fez parte da conversa da diplomacia brasileira. Mas eu queria ouvir disso. O Brasil está certo em se manter dessa forma? Ou a gente tem que tomar uma posição, dizer sim e não, condeno ou não condeno? O que vocês acham a respeito disso? Camila, você. Olha, eu achei esse discurso totalmente político. Enquanto países são bombardeados, pessoas morrendo, a pessoa vem falar em construir pontes, onde a gente só está vendo quebra-quebra de ponte. Eu acho que veio numa hora inoportuna, sabe? Eu até me pergunto se alguém lá na Rússia ou lá na Ucrânia ouviu ou leu esse discurso. Achei que foi para inglês ver, esse discurso não vai fazer sentido nenhum, até mesmo porque um discurso de paz e amor no atual momento que aqueles dois países vivem e que nós vivemos, porque está todo mundo tenso com essa guerra, não cabe agora. O discurso de paz e amor não se encaixa nesse mundo real que a gente está vivendo agora, sem querer ser muito negativista e niilista, para ser um pouco mais chique assim, no meu vocabulário. Então, eu acho assim, que o Brasil já tem muitos problemas internos, problemas graves, e que nós temos que nos preocupar em resolver os nossos problemas primeiro, para depois nos preocuparmos em resolver o problema do outro. Porém, o problema do outro pode vir a ser nosso, né, também, a depender da proporção que essa guerra tomar. Então, assim, muito mais do que fazer discurso e microfone, eu acho que falta um pouco de ação, sabe, de atitude. Em que pese também eu acho uma loucura. Eu vi brasileiros indo lá na Rússia resgatar outros brasileiros, achei, assim, muita loucura. Mas eu acho que não veio no momento certo, não. Claré, o que você acha? Antes do Claré, eu queria cantar Jorge Ben aqui. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Mentira! Rodrigo Carneiro. Rodrigo, você estava num dos lugares mais lindos do Brasil. Aquele lugar onde você estava é maravilhoso. Eu sou apaixonado por aquele lugar. Mas agora está também num dos lugares mais maravilhosos das Minas Gerais e do Brasil, que é Tiradentes. Eu achei que você não viria, mas você veio. Boa noite, que prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Camila, Claré, a toda a nossa audiência. Cara, realmente estava lá em Maceió, na região lá do Patacho, dos Milagres, né? Da região dos Milagres, que eles falam que é o lugar mais lindo do Brasil mesmo, Paulo. Fui recarregar a bateria, que realmente já tinha pifado aqui o carro inteiro, né? Não é só a bateria, não, mas estou recarregando ainda aqui em Tiradentes, tá? Um clima gostoso, fez um calorzinho bom hoje de manhã. E eu trouxe o sol, né, Paulo? Eu levei lá para o Patacho, cheguei aqui em Minas Gerais também, me falaram que tinha choveu a semana inteira. E de volta ao sol aqui em Tiradentes, em Belo Horizonte também, né? Parece que fez muito sol aí na capital hoje, né? O Claré chegou a dizer que você tinha sido recrutado como consultor de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Mas, Claré, o Rodrigo já se manifestou por entrar. Eu queria primeiro ouvi-lo e depois colocar o Rodrigo nessa roda com a gente, porque o Brasil está se mantendo neutro no conflito. A pergunta é adequado que se mantenha neutro? A fala do embaixador na ONU para mim, é um tratado... vale mais como um tratado poético, lírico, do que uma posição de embaixador. Mas eu queria ouvir o Claré. Diga lá, Claré. Pois é, primeiro eu achei curioso você dizer que o Rodrigo seria um assessor do presidente da Ucrânia, né? Parece que foi isso que você disse, né? Ele é aquele que era comediante. Queria saber se tem alguma coisa a ver o Rodrigo ser assessor do comediante lá ou não tem nada a ver. Foi só uma curiosidade. Agora, sobre essa questão, Paulo, eu tenho até pensado muito sobre isso. Eu acho que o brasileiro hoje, ou grande parte do brasileiro, ele está achando que ele está assistindo Big Brother ou está achando que está assistindo uma novela e que é confusão. A última coisa que a gente tem que ter é confusão. Nós já vivemos num país que mais de 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados, né? 14 ou 15 milhões de desempregados.
Nós temos aqui, gente passando fome. Não é nosso problema essa guerra. Não é. Vai ter gente que vai falar, a gente tem que achar um absurdo, xingar. Deixa o Itamaraty ir lá fazer o discurso dele, falar que realmente é contra e tal. O Bolsonaro está falando demais? Está falando demais. Ele podia ficar quietinho. Fica quietinho, mas fica quietinho, deixa o povo falar. Ele está quieto, porque todo mundo estava reclamando. Que ele está quieto, deixa o povo reclamar. Fala, sobre esse tema, quem vai falar é o Itamaraty. Sabe por quê? Porque nós temos muito a perder. Nós temos muito a perder. Hoje eu até estava falando sobre isso. A questão dos fertilizantes é muito grave. É absolutamente grave. Cerca de 85% do fertilizante nosso é importado e praticamente 30% vem da Rússia. Praticamente 30% vem da Rússia. Para que a gente vai arrumar essa treta toda? Aí vamos falar de sanção, que é importante. O mundo tem que sancionar a Rússia por o que está acontecendo. Não tem que atacar, não, porque senão nós vamos ter uma guerra nuclear. Mas vamos pensar em sanção. Ô, Paulo, tem um risco, além dos fertilizantes para o Brasil, nós temos um risco grande, que é o de energia, o gás para a Alemanha. A Alemanha depende do gás de lá. Aí eu te pergunto, você acha que essa sanção aí vai pegar o gás? Não. Sabe quem que está definindo essas sanções? Macron é um deles, que é quem quer ferrar o agro brasileiro. Eu tenho muito receio de quem está definindo essas sanções. As sanções não são gerais, abrangentes, como a gente acha. Elas são peculiares. Eu tenho muito receio do que está acontecendo, porque quem precisa de gás lá vai continuar tendo. Mas será que nós vamos ter nossos fertilizantes? Será que a gente tem que se manifestar tanto? Deixa o Itamaraty falar que é absurdo, na linguagem dele. Né? Lírica até, né? Claro. Deixa ele falar desse jeito, Camila, lírico, fala do jeito que quiser. Agora o Bolsonaro que não tem que entrar nessa. Agora, por favor, gente, essa guerra não é nossa, não. Tá bom? Rodrigo, você está aí agora em Tiradentes, não quer saber de guerra, nunca mexa com um homem que está em Tiradentes, porque esse homem que está em Tiradentes pode responder de maneira inadequada. Então peça a Putin, por favor, que se controle e que não faça nenhuma bobagem com relação a Tiradentes. Mas o que é que você pensa a respeito da posição brasileira, Rodrigo? Paulo, eu acho que a gente tem... O Claré começou o comentário dele falando que as pessoas estão assistindo a guerra como se fosse Big Brother. A guerra deve ser olhada, sim, pelos dois olhares, tanto social, na questão das vidas, das questões das perdas que já ocorrem, e principalmente pelo social, mas também pelo fator econômico. Mas acho que quem deve comandar as decisões e as opiniões sempre deve ser o lado humano, o lado social mesmo. A guerra é inútil do ponto de vista de buscar uma solução olhando só para o lado social. Pelo contrário, a guerra acontece por uma questão de defesa, uma questão econômica. Sempre por dinheiro, inclusive as guerras santas, que usam como justificativa Maomé, usam o cristianismo. Exato, e a gente sabe que, no fundo, todas as guerras santas, elas são santas por dinheiro, né? Rezam apenas pela lei do dinheiro e do petróleo, principalmente essas guerras aí que ocorreram no Oriente Médio. E, cara, com relação ao que foi falado, eu não acho que é neutro. Vocês estão interpretando de uma forma, acho que muito dura. A partir do momento que o Brasil se coloca contra a guerra, ele já tomou uma posição. Ele é contra. Ele está se posicionando, sim. Ele acha que nenhum dos lados deveriam estar nessa guerra. Óbvio que Putin acaba puxando a guerra de uma forma muito mais incisiva e acaba definindo isso como uma guerra. Ele não trata ainda como uma guerra, ele trata como uma operação especial militar, e se diz muito surpreso com a reação de todo o resto do planeta, né? E, na realidade, cara, já é uma guerra. A gente está esperando só a hora que a China vai se posicionar. O Brasil se posicionar agora ou depois vai mudar muito pouco na história dessa guerra. E até acredito, claro, muito pouco na questão econômica. Mas a gente se posicionou contra. Mas eu estou dizendo que você falou muito bem no início, que o Brasil, do jeito que as pessoas falam, parece que está escondidinho. Não, ele já se posicionou. Não, ele se posicionou, exato. Ele se posicionou. Ele já se posicionou contra a guerra. Mas o que as pessoas querem é showzinho. Showzinho não tem que ter, não. O que as pessoas querem, cara, é que o Bolsonaro cometa algum tipo de erro ou que tenha algum tipo de protagonismo. Os que são contrários querem que ele age para poder cometer um erro, e os que são ufanistas, são completamente apaixonados pelo Bolsonaro, acreditam que alguma ação dele traria alguma diferença para a guerra. Então, nesses dois caminhos, sinto informar que a gente vai continuar sendo inexpressivo. O Brasil a terceira pessoa depois de ninguém, né?
Então, assim, o que o Itamaraty falar ou deixar de falar, cara, nesse momento, pouco importa. Ninguém está preocupado com o que o Brasil acha da guerra. Ninguém está preocupado com o que a Argentina acha da guerra. Ninguém está preocupado com o que a América Latina acha da guerra. Isso não muda nada na vida dos caras. Falar sobre, vamos fazer a sanção com os fertilizantes, claro, esquece, cara. Essa é a prioridade número 70ª, 90ª, sei lá qual, do Putin. Ele não está preocupado com o Brasil. Então, assim, é uma guerra. Não, mas eu não tô todos os fatores territoriais. Não, eu falo assim, é uma guerra que, na minha opinião, ela se faz por questões de fraqueza de seres humanos. Eu até postei sobre isso. Tem líderes fracos, não fracos no sentido da palavra, são fracos no sentido de ações mesmo. O Biden ruiu a corda, deu pilha, vamos te colocar na OTAN, vem, entra aí, vamos embora, Ucrânia, estamos com você. E o cara lá, coitado, que é um comediante, 44 anos de idade, inexperiente no campo político, o cara acreditou. E achou que todo mundo viria com ele. E pagou para ver. Foi brincar. Eu não acho que foi tão simples assim, não, Rodrigo. Um esclarecimento. Isso começou já na década de 90. Eu não acho que foi tão simples, não. Essa questão da OTAN tem outros caminhos aí para discutir. Ô, Paulo, só para esclarecer isso que o Rodrigo falou aí, senão vai ficar parecendo que eu falei outra coisa. Com relação às sanções, Rodrigo, eu não estou falando que eu estou preocupado com o Putin, não tem essa preocupação, mas não é essa a preocupação. A minha preocupação é outra. A OTAN, os países, né, de primeiro mundo, os líderes, começaram as sanções contra a Rússia. Eu vi. A gente tem que ficar alerta, porque essas sanções não são gerais, elas são pontuais. E será que eles não vão querer sancionar pro fertilizante, por exemplo, que é importante para o agro, exatamente porque pode ajudar um país igual a França? Porque o que diz respeito a gás, que é para a Alemanha, eles não sancionaram. Então a gente tem que ficar muito alerta com esse pessoal lá, viu? Eu acho que a gente tem que ficar alerta na hora que a Rússia resolver entrar no jogo, entendeu? Até agora, a China entrar no jogo, né? Porque até agora a China não se pronunciou de forma... a China ainda não atuou de forma incisiva. E a China já se colocou do lado da Rússia. E nem vai. Nem vai. E vou te contar por quê. Uma hora ela vai. A questão da China, a China tem que resolver uma questão dela que é muito séria, porque a China tem a sua Ucrânia para ser resolvida. A China tem o seu... Na linguagem geopolítica, Taiwan é a Ucrânia da China. E a China tem uma preocupação muito grande com isso. Agora, uma correção ao que você está dizendo da OTAN, a OTAN não foi colocada agora nessa discussão porque o comediante foi eleito presidente da Ucrânia, não. Eu até postei no Twitter, o Claré me chamou de muito corajoso, apanhei igual o pobre na chuva, porque postei dizendo que o que Vladimir Putin lê é por que tem uma aliança do Atlântico Norte, por que existe essa aliança até agora, se aquela outra aliança, ou o Pacto de Varsóvia, que era o que representava a força oposta à OTAN, deixou de existir. Então, isso não é de agora. As coisas começaram a azedar o caldo em 2014. A Crimeia azeda o caldo. Mas a Ucrânia, esse comediante que você se referiu aí, ele não tem a importância dele nessa história. A questão da OTAN já estava sendo cantada a pedra por Putin antes da eleição dele, do Volodymyr lá. Antes da eleição do comediante, o Putin já dizia, olha, para que OTAN, para que OTAN, para que OTAN? E o Ocidente não prestou atenção nesse discurso. Esse é que é o problema. Agora, se dizer que eu valido as ações de um cara que está se mantendo no poder quase que ditatorialmente, não. Mas dizer que eu valido... É assim que o pessoal vai querer, porque eles querem te cancelar, ninguém quer pensar diferente, ninguém quer falar nada diferente. E nesse ponto, você que está aqui em Belo Horizonte, Paulo, você também, Camila, o Rodrigo não está, vocês estão vendo o que está rolando nas ruas de carnaval? Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a galera aglomerando, beijando, gritando, ao passo que nós tivemos nas últimas 24 horas mais de 700 mortes por Covid. Lá na Ucrânia teve 104 mortes por civis. O pessoal lá com bandeirinha da Ucrânia. É muita hipocrisia. Ninguém está preocupando com o problema que nós temos aqui dentro e estão querendo se meter no problema lá de longe. Porque essa galerinha do carnaval aí, Clara, é aquela galerinha que faz protesto pela internet. Não é a galerinha que dá a cara para bater, não é a galerinha que veste uma farda militar, sei lá o quê, pega uma arma e vai lutar na guerra.
a guerra deles é via rede social. O que não é uma coisa muito difícil, né? Se você tiver uma inteligência emocional rasa, assim, mínima, você não se abate por uma guerra na internet. Agora, essa galera que está aí no carnaval é a mesma galera que queria, né, proibir as aulas, que queria fechar o comércio, porque isso, porque aquilo. Não posso nem falar no carnaval, nunca fico um pouco revoltado. O Zé Eduardo está dizendo aqui, a guerra do brasileiro é para sobreviver. O Gustavo de Entre Rios de Minas, está nos acompanhando pela Rede Mais HD, diz, os mesmos que criticam o presidente são aqueles que estão nas ruas pulando carnaval, um bando de hipócritas. A gente está misturando um pouco os assuntos, mas é porque o Claré jogou aí uma luz sobre essa nossa indignação com o que acontece na Rússia e na Ucrânia e a pouca indignação que temos com o que acontece no Brasil. Não é nem indignação, né, Paulo? Eu estava querendo dizer assim, porque se você for ver, virou hoje uma moda você vestir roupa da Ucrânia e tal, né? Virou moda, todo mundo colocando a bandeirinha e tal. Essas pessoas estão beijando, se aglomerando e gritando no centro de BH. E a Covid matou no último dia 700 pessoas. E lá na Ucrânia, 104 desde o início da confusão toda, da guerra, chame como quiser. Ou seja, Claré, você não está vendo nenhuma bandeira Covid, né? Atenção, Covid. Você não está vendo. Entendi. Mas eu vou só fazer uma ponderação. Eu acho que são coisas distintas. Acho que as pessoas, elas realmente têm uma demagogia, uma hipocrisia muito grande e até mesmo uma seletividade naquilo que convém à sua revolta. O discurso ela acaba se tornando muito vazio, muito superficial a partir do momento que as suas atitudes comprovam que as suas falas são totalmente equivocadas com aquilo que você pratica. Mas, independente disso, cara, só para voltar no assunto da Ucrânia, para a gente poder até fechar e passar para o próximo tema, se você achar que convém, Paulo, o que acontece olhando do lado social é muito triste. A gente vê muitas histórias tristes de pessoas que estão realmente indo para uma guerra sem entender o motivo real do porquê que elas precisam se matar e, ao mesmo tempo, num mundo muito consolidado no que diz respeito à informação, à capacidade das pessoas se encontrarem, de dialogarem. Não é uma guerra do século passado, que a gente não está amarrado ainda no século passado, né, cara? A gente já está numa era digital. E eu vejo que o ser humano ele não evoluiu junto com a sua própria tecnologia, como o ser humano mesmo, como uma pessoa capaz de resolver os seus problemas através do diálogo e não através das agressões. E quando a gente vê países agindo dessa forma, principalmente por conta de um ditador, que é o Vladimir Putin, e que se coloca até 2036 frente a uma potência como a Rússia, a gente vai ver que até 2036 a gente está correndo um sério risco de sempre estar na iminência de uma guerra totalmente aleatória. Não faz o menor sentido. O diálogo ele tem que se esgotar de todas as formas antes de você agir. E a gente viu já perdas, e claro, eu gostaria de corrigi-lo. O número que você está falando de mortes, de soldados principalmente, eu acho que está equivocado. Acho que vale a gente levantar isso. Ele falou civis, Rodrigo. Estou afirmando. São civis. Aliás, para não parecer mim, que cara, não informação... faz diferença nenhuma. São seres humanos, faz total diferença. Faz total diferença. São seres humanos, cara. São seres humanos. Eu vou te falar, cara. Total diferença. Quem está na guerra, está na guerra. O civil está ali trabalhando. Às vezes, cara, na Ucrânia, as pessoas estão na guerra sem querer estar na guerra. Eles foram simplesmente imersos a uma guerra no qual Vladimir Putin achou por bem iniciá-la de forma unilateral. Não, Rodrigo, você não pode igualar o civil com o militar, não. Você não pode fazer isso, não. Eu estou achando que essa contabilidade não vai levar a gente a lugar nenhum. E uma outra questão que eu queria colocar humanos, já... O que eu estou discutindo aqui não é questão de morrer, não. Morrer numa guerra não importa quem seja. Pelo ser humano, gente, vocês enlouqueceram de vez. Vocês enlouqueceram. Não, vocês enlouqueceram mesmo. A medida de uma guerra dos danos é por civis. Qualquer guerra analisada por civis. Quem é militar... Mas deixa eu te contar uma coisa. Para sopesar nessa discussão, eu acho muito pequeno esse detalhe. Coisa louca. Agora eu não posso achar ruim porque morreu um ser humano, porque ele era militar. Eu vou falar, não, tudo bem, era militar, então não é um ser humano. Vamos tratar ele como um número, como uma... Cara, não existe. Desculpa, com todo respeito, Claré. Não, eu entendi. Essa forma de você colocar, parece que coloca assim, são 140 civis que morreram. Não, cara. Morreram 3 mil soldados russos, e não sei quantos ainda
ucranianos. A gente está falando de nem uma semana de guerra direito. E mais ainda, você pega Vladimir Putin colocando as armas nucleares agora à disposição. Então, cara, o que eu fico muito consternado, e repito, a gente está na era da conectividade. Você consegue fazer uma imersão, você não precisa nem estar fisicamente com o presidente para você mediar. Você consegue conectar ele de qualquer forma, como a gente está conectados todos aqui em um lugar diferente, fazendo o nosso programa. Só que o que acontece, que me deixa preocupado, é que mesmo com essas oportunidades de diálogo, ainda tem um ser humano que ele está sentado numa pirâmide de bombas nucleares, disposto a usá-las por conta de um território. E porque ele não quer dialogar, ele quer impor. Então, o perfil do Vladimir Putin é um perfil que tinha que ter ficado extinto no século passado. E é impressionante como isso ainda acontece e o mundo inteiro ainda fica parado, porque realmente o cara tem bomba nuclear debaixo dele. Eu só estou tentando... Duas questões que eu estou tentando entender. Primeiro, os líderes russos, com exceção de Yeltsin, que era um bêbado, com exceção de Yeltsin, os líderes russos sempre foram dessa forma, sempre agiram desse jeito. O Ocidente é que ficou fraco. Os líderes russos sempre foram líderes que desafiaram em discurso, em ação, os seus opositores. Foi menos desafiador o discurso russo quando você tinha um líder fraco na União Soviética, que era Boris Yeltsin. O resto, todos foram fortes e desafiaram encarando. O próprio Gorbachev, que fez lá a tal da perestroika, também desafiou o Ocidente. Também desafiou o Ocidente. Então, é uma característica dos líderes russos essa agressividade demonstrada por Putin. A segunda questão, que a gente fala em guerra nuclear como se fosse assim, eu tenho uma bomba nuclear, eu vou soltar em cima de você. Uma bomba atômica, eu vou soltar em cima de você. Isso não existe não, gente. Se eu soltar uma, você vai receber duas. Mas eu sou a segunda maior potência nuclear do mundo. Tem a primeira. Então, a gente não pode achar que isso... agora o Putin vai enlouquecer e vai soltar uma bombinha atômica. Não. Isso é absolutamente irreal, porque ele estaria se matando no minuto seguinte. Hoje, com a bomba atômica, com a arma nuclear... Será, Paulo? Será com um Biden fraco desse, com um cara... mas aí acaba a fraqueza, Rodrigo. Aí não é o Biden, aí é um consenso. Eu não confio, não. Aí é um consenso, Rodrigo, aí é um consenso. O Putin essa linha ele não vai ultrapassar. Ele já ultrapassou todas as outras, como fizeram todos os líderes russos. Então, com exceção do Yeltsin. Só que, Paulo, na época que eles fizeram isso, o mundo era um. Hoje o mundo é outro. As pessoas, elas estão ficando cada dia mais sem limites. E eu falo pelo perfil do Putin, e nesse mundo atual é tão bizarro. Antigamente era natural você ter pessoas como ele. E agora é bizarro você ter uma pessoa como Putin agindo no meio de um planeta que dialoga, que conversa, que está recém pariu a pandemia, né? Quantos milhões de pessoas morreram numa pandemia? Então você vê que o ser humano, além de tudo, ele é de uma insensibilidade inacreditável. Então, assim, o que me preocupa é isso. A gente fica num discurso, às vezes, muito ponderado e moderado, utilizando a nossa régua para pensar. O que eu quero falar é que, na minha visão, ele é um psicopata. E psicopatas, eles podem ser responsáveis pela dizimar milhões de pessoas, entendeu? Sim, mas hoje, no mundo atual, você bem disse, o que me preocupa, eu estou concordando com você, viu, Paulo? Ele cruzou todas as linhas, mas ele é tão louco e tão prepotente que eu não duvido dele simplesmente se valer. Assim como, olha que coisa interessante, né? O presidente da Ucrânia, que vou me negar a falar o nome dele, que eu já errei todas as vezes que eu tentei pronunciar, Volodymyr Zelensky. Eu não vou conseguir, eu não tenho essa malemolência. Assim como ele acreditou na OTAN, que viria junto com ele, e a OTAN, na hora que ele falou, vão comigo? Vão. Então fui. Aí ele olhou para trás, não tinha ninguém. Eu acho que o Putin está fazendo isso com a China. Você vai comigo? Vou. E aí, na hora que ele apertar o botãozinho, a gente falou, você tá doido, cara. Você é doido demais, mano. Não dá. E aí, vai ser tarde, porque na hora que o cara apertar uma bombinha nuclear, cara, realmente vai acontecer o que você acabou de falar. O que eu estou aqui hoje muito preocupado, e te falo que estragou bastante as minhas férias, por uma questão de guerra, o negócio sempre me sensibilizou muito mais do que o normal, pela minha origem síria, judeu, e que a vida inteira eu vivenciei muito isso dentro da minha
do meu ciclo, as pessoas comentando. Eu sempre gostei de estudar bastante com relação aos temas o que aconteceu para que ocorresse em guerra. E hoje não faz o menor sentido essa guerra, em nada que se possa... não, mas ele queria... o Putin está se protegendo da Ucrânia aderir à OTAN e colocar mísseis na porta da sua casa. Isso é mentira. A Ucrânia já deixou claro que tem interesse em discutir com a Rússia para que essa entrada dela seja desmilitarizada. E mesmo assim o cara vai lá e invadiu. Tá com míssil pra caramba, já explodiu um tanto de parte lá de Kiev. Mas o que ele está dizendo é que não precisa de OTAN. O que ele está dizendo claramente é que não precisa de OTAN. Aí. Cara, mas eu vou falar a OTAN por uma questão, assim como o Brasil está aderindo a ela, tem uma equação econômica na OTAN extremamente interessante para qualquer país, não só militar. O Brasil não pode, não, Rodrigo, só para te corrigir. O Brasil quer entrar no Conselho de Segurança da ONU. Desculpa, da ONU, perdão. Estou falando que todos esses conselhos existem por questões econômicas e questões militares. A partir do momento que você abre mão da questão da entrada de forma desmilitarizada, você está olhando a questão econômica. A Ucrânia tem total direito de ter os seus pactos. Ele é um país. Ele não faz parte de nenhum tratado com a Rússia, no qual a impossibilite de fazer qualquer tipo de tratado com outro país, não. Então, é isso que está sendo colocado em jogo, é a soberania de um país. Soberania. E que ela está sendo enterrada. O Putin está falando, cara, tá ótimo do jeito que você está, você não precisa de fazer mais nada, mas eu quero. O problema é seu, eu não quero que você queire. Isso é intrometendo a soberania de um país, então está errado. Eu acho interessante isso aí, Paulo, é que por mais que o Putin esteja fazendo essas loucuras dele, até esse momento absolutamente injustificáveis, a gente pode perceber que não vai ter guerra nuclear. Né? Estados Unidos já se pronunciou várias vezes, a OTAN, eles não vão entrar em guerra. Que eles vão fazer depende, cara, disso, Clara. Depende do doidão lá da Rússia. Se ele apertar botão e soltar uma bombinha, acabou. Ele está sentindo, ele está hoje tendo oposição dentro da própria Rússia. Os empresários russos já estão preocupadíssimos. Os empresários russos estão preocupadíssimos. Dois empresários pronunciaram hoje. Mas vai quebrar muita gente lá, gente. São sanções que estão impedindo. Vou dar um exemplo. Eu li hoje um depoimento de um russo lá, um russo qualquer, não é um milionário nem nada, em que ele simplesmente perdeu acesso às contas bancárias dele dentro da Rússia. O pessoal lá dentro, o cidadão vai se esforçar agora para ele parar com isso. Não vai ter guerra, gente. Quer dizer, vai ter a guerra, o que está tendo lá dentro hoje, né? As mortes estão tendo lá. Mas para fora... Ele vai repactuar a própria Ucrânia. Oi? Ele vai repactuar a Ucrânia. Ele vai criar um mecanismo. Primeiro, um dos objetivos dele é descaradamente claro a destituição do atual presidente da Ucrânia. Isso é claro, evidente, não há nem o que se discutir mais. Isso ele já falhou, né, Paulo? Porque o presidente virou agora um herói, né? Ele tem a região de Donbas, que são as duas, Luhansk e Donetsk, que são as duas províncias as duas cidades, né, as duas regiões que ele já considera separadas da Ucrânia. Já tinha um movimento separatista antes, há muito tempo, né, Paulo? Você falou 2014. Já havia iniciado esse movimento dessas regiões, que foi onde até eles abateram um avião, se não me engano, de passageiros por engano, em 2014, eu acho. 220 mortes de civis, aí no caso. A minha pergunta agora você falou em civis, né? Agora só uma coisa, só um detalhe. Você falou em 220, quero só corrigir. 220 é a informação do governo ucraniano. A ONU fala em 104. Existe uma divisão. Gente, são muitas vidas, são centenas de vidas. Mas realmente, só uma coisa, porque quando o Rodrigo falou para mim que vidas independentes... Não, 220 foi no... Eu imaginei. Ele não deixa a gente concluir mais, gente. Ele não deixa a gente concluir. Mas porque você está confundindo, né? Que eu estava falando do avião que foi batido pela Rússia. Eu te imagino naquela praça cantando Imagine, dos Beatles, sabe? Achando que isso vai resolver o negócio. Vamos em frente. Eu estaria bêbado. Camila, pera só um pouquinho, gente. Só para ter hora aqui. A Camila está querendo falar. Estou um pouco emocionada. Então, assim, gente, vai ter briga, vai ter uma guerra interna da 98. Não, isso é normal. Nós não somos pessoas da paz. Aí, no caso, eu sou Ucrânia, né? O Rodrigo é... O injustiçado? Entendi. O Paulo, pela idade, seria o Biden, só para saber. Não, eu não me assemelho a ele, não. Eu sou uma pessoa de decisões.
A minha vida sempre foi pautada por decisões, eu não me assemelho a ele, não. Mas diga lá, Camila, você... Não, vocês falando aí que a Rússia vai repactuar com a Ucrânia e tal, quando vocês começaram a falar isso, a minha pergunta é só uma: quando? Quantas pessoas mais irão morrer? Até isso é um conflito, né, Camila? Sabe? Não dá para prever, difícil, né? É muito difícil. Porque agora... o que a gente imagina? Sabe qual é o grande problema? É que as intervenções sempre aconteceram de maneira inadequada. O mundo era tribal, portanto, era muito menor do que é hoje em divisão geopolítica. Deixou de ser tribal, porque houve, não existe o plural deste verbo, houve as invasões determinadas e aqueles que invadiram depois passaram a controlar territórios e dizer onde é que teriam territórios que surgiriam ou não. A própria Ucrânia, e o Putin deixa isso claro, foi criada por Lenin. Kiev foi capital da Rússia. Me chamou a atenção também nessa história toda, Paulo, é que em 94 a Ucrânia devolveu, né, armas nucleares para a Rússia em troca de uma proteção, uma segurança. E aí, quando a gente ouve o atual presidente da Ucrânia invocando o documento que foi assinado em 94, eu falei, será que ele está sendo inocente? Será que ele não está sendo inocente demais, não, em invocar esse documento? O que a gente pode esperar? Mas é o que ele tem, né, Camila? Ele só tem isso agora, coitado. Ele tem que falar, cara, olha só, tem um documento aqui do qual você combinou uma coisa e não está cumprindo. Pênalti pra gente. Infelizmente, esses momentos, documentos são muito poucos. Também o presidente Putin pode falar, mas naquela época você não estava sediando a OTAN e não estava colocando míssil no meu quintal. Então, se mudou daí, pode mudar daqui. Então é complicado. Ele está muito mais... Ele está preocupado com outras fronteiras dele que já tem mísseis da OTAN. Eu volto a repetir para vocês a questão central dessa discussão para Putin. E isso não sou eu que estou inventando. É só você entender a dinâmica, a geopolítica, a dinâmica da geopolítica no mundo. Putin diz claramente, e há muito tempo, tem um discurso do Putin, salvo engano, de 2010 ou 2011, onde ele questionava a existência de uma organização contrária a uma outra organização que não existia mais. Então, a questão central é essa. É desnecessário ter uma organização do Tratado Atlântico Norte no momento em que você não tem a Guerra Fria e a força de oposição. O que está se fazendo agora é até incendiar esse discurso, incendiar o discurso da Guerra Fria, da separação, para poder justificar a existência da OTAN. Isso é muito claro. Eu estou levando porrada aí de muita gente, eu sei agora, porque é um discurso que pode soar como favorável ao Vladimir Putin. Não. É uma leitura geopolítica do mundo, cara. Vejo como uma leitura fria de quem está de fora, analisando o contexto como um estudioso, assim, no caso, né, Paulo? A OTAN, como sendo o resquício do militarismo da Guerra Fria, ela não se pronunciou por conta da Alemanha, não foi isso? Porque a Alemanha depende energeticamente da Rússia. Se a Rússia apertar um botão lá, o povo fica sem tomar banho. Existir. O Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz falta uma Angela Merkel hoje na nossa vida? Fazem falta líderes fortes. Fazem falta líderes muito mais fortes. Margaret Thatcher, Angela Merkel, outros políticos que ocuparam... As pessoas ficam evocando Trump. Trump foi desculpa a sinceridade, foi medroso, foi cagão. Ele não mexeu com a política, com as relações políticas internacionais, porque ele sabia que se mexesse tinha que pôr a cara. Não, Trump não, né, gente? Você está falando de grandes líderes. Você falou da Margaret Thatcher. Tem o Trump Reagan, não é nada. Né? O Reagan, Ronald Reagan, da época da Margaret Thatcher. Aí sim, se você pegar republicanos da cepa de Reagan... Aí vai chegar na época do Paulo, abra Não, mas o Reagan era com a Thatcher, né? Fazia uma dupla era uma cepa de políticos com tradição de Os liderança. liberais já solta aqui Churchill, aí vai virar um negócio que daqui a pouco começa até a cantar. Não, mas o Churchill era conservador também. Ele era conservador. Aliás, os grandes líderes do mundo, engraçado, Paulo, estou pensando isso agora, que nós estamos falando, os grandes líderes eram conservadores. Já percebeu isso? Não sei por quê. Claré, a questão de conservador e progressista é um discurso esvaziado pela nossa realidade, por esse cantinho tupiniquim que entende conservador e progressista diferente do que é no mundo. Totalmente.
Mas é muito diferente, é muito diferente. Essa coisa no Brasil de divisão de conservadores e progressistas me dá arrepio, porque os caras não sabem nem do que eles estão falando. Isso. Eles estão errando o que é o conservador. Estão errando exatamente. E uma outra coisa você não precisa necessariamente ser de extrema esquerda para ser um progressista. E não precisa ser de extrema direita para ser um conservador. Certamente. E essa discussão o brasileiro não tem, porque nós tratamos política como futebol, porque a gente lê pouco, porque é miserável o número de leituras desse país, porque a aula de história no Brasil é uma idiotice. Fica contando piadinha, fada, Duque de Caxias, não sei o quê, tudo sabe, historinha mal contada. Nós não temos, na verdade, história para entender o que é o processo civilizatório, para onde nós chegamos, como é que o mundo se encaminhou para chegar onde está agora, entender o passado para entender o presente, para poder desenhar o futuro. O brasileiro não lê nesse sentido. Você vai discutir com uma pessoa, aí você se manifesta favorável a alguma ideia progressista, você é um conservador, um esquerdista. Você é um extrema esquerda. Aí você, num determinado momento, se manifesta favorável a uma ideia conservadora, você é um nazista, você é um fascista. Você, aliás, outro erro colocar nazismo como esquerda e direita é um outro erro também. Não, isso é absurdo. Nazismo não é esquerda nem direita. É ridículo quem fala que é direita, é mais ridículo ainda quem fala que é esquerda. É uma coisa do demônio que existiu. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte. Nazismo não é nem ideologia. Do que o Paulo Leite disse, interessante, só um parêntese. Ele falou em conservadorismo, que as pessoas nem sabem o que é conservadorismo. Aqui no Brasil, o que a gente imagina do conservador, né, Paulo? Aí a gente vai pensar, um dos grandes líderes conservadores do mundo foi a Margaret Thatcher. Sabe o que ela defendia, Paulo? O aborto. Sim, claramente. Claramente. É só um exemplo. Mas por quê? Porque ali discutia-se a presença da mulher. É isso que a gente não consegue entender, uma sociedade múltipla. Os brasileiros não entendem uma sociedade múltipla, isso dá desespero. Eu, inclusive, estou parando de ir para as redes sociais, porque quando você fala alguma coisa, vem uma resposta tão absurda que eu tenho vontade de, aí sim, comprar uma Usis israelense para poder discutir e ganhar. É porque o pessoal confunde muito. Eles confundem o conservadorismo com o retrógrado. Ele acha conservador retrógrado. Não é. Vale a pena dar uma lida aí no Scruton, né? No Roger Scruton. Vale dar uma lida no Burke, Edmund Burke, para depois ter uma noção mínima do que é conservadorismo. Eu não estou fazendo propaganda aqui, não. Estou só comentando que no Brasil, como bem disse o Paulo, a gente sempre tem a versão tupiniquim pior de todos os debates e acaba virando time de futebol. Paulo falou um negócio aí. Vamos lá, Paulo, para a gente fechar a nossa pauta agora. Vamos lá, carnaval, o pau tá atorando. Santa Teresa, hoje parecia que a Covid tinha ido embora. Num bloco de carnaval, rumo à Lua, dentro de um Sputnik em homenagem à Rússia. Parecia que isso tinha acontecido em Santa Teresa. Sábado, ontem, hoje, a Sapucaí. Ô Paulo, como é triste a vida do brasileiro que tenta lacrar, né? Porque ele precisa se desdobrar 24 horas por dia para não se contradizer. Quando ele é contra a volta às aulas, quando ele é contra a aglomeração, a obrigação de uso de máscaras em todos os lugares, inclusive em ambiente aberto. E aí você pega esse cara no meio de um bloquinho, cara, como é que ele te explica? Porque nesses eventos populares, o vírus ele dorme e nos deixa aí mais sossegado. Eu sou a favor, para começar, deixa eu só iniciar. Sou a favor do retorno gradual, sim, de todos os eventos. Estou achando ótimo que teve a oportunidade dos eventos particulares também estarem funcionando. Fico feliz de estar vendo muita gente aí conseguindo o retorno na rua. Torço para que isso não reflita em índices altíssimos pós-carnaval. E... Opa, a minha bateria está indo embora. E ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, cara, o que a gente vê e que dá um certo prazer são os lacradores tendo que se desdobrar para justificar o porquê que ele está indo no bloquinho. Será que seria uma forma dele também protestar contra tudo aquilo que ele mesmo protestava? Mas qual que é a fantasia que ele está vivendo, que ele está vestindo agora? Da hipocrisia? É isso que eu queria perguntar para essa turminha agora, porque realmente dá gosto de ver a capacidade deles se desdobrarem em explicações
do porquê que agora pode, mas antes não podia. Olha, 3 minutos, 1 minuto e meio para cada um, Claré e Camila, para a gente concluir essa informação, porque a gente está terminando o Talks de hoje. Camila pode falar primeiro. Não, é isso daí, hipocrisia pura. Vocês resumiram muito bem. Escola não pode. Meu medo é só desse povo aí transmitir Covid para meus meninos que estão dentro da escola semana que vem. No meu caso é o seguinte, vamos aproveitar que a Covid acabou, pelo menos segundo os foliões, e tirar as máscaras das crianças, porque ninguém aguenta mais isso não. Pelo menos as nossas crianças. E a máscara da hipocrisia, não dá conta mais. Né? Atrapalha o desenvolvimento, a criança que está em alfabetização atrapalha a começar a falar, a criança tímida também atrapalha. Então vamos começar a pensar no fim dessas máscaras para criança, gente. Já que estamos tendo essa folia tão animada aqui em Belo Horizonte. Na verdade, a gente não consegue entender, e só para finalizar mesmo, temos mais 2 minutos aí para conversar, eu não consigo entender alguns raciocínios que são usados por pessoas que durante o início da pandemia, e algumas que eu vi, então eu não vou aqui ficar falando o nome também, né? Porque eu vou ficar apontando o dedinho, não vou, né? Eu não sou juiz do mundo. Depois em off você me conta, Paulo. Depois eu te conto. Eu passo as redes sociais para você seguir e ver como é que Twitter o discurso depois, mudou. Não, é ver como o discurso mudou, né? De março de 2020 para fevereiro de 2022, como é que o discurso foi jogado no lixo, né? Porque você tem pessoas que estavam em 2020 dizendo para não sair de casa, para trancar a sua casa, botar o pastor alemão na porta, não deixar ninguém passar 5 quilômetros da sua casa sem máscara, álcool gel, você tinha que ter um ventilador de álcool gel na Praça 7, espalhando para a cidade inteirinha, e chega agora, tá de broquinho. Tá lá no broquinho, postando foto no broquinho. Aí, como disse o Rodrigo, haja hipocrisia. Bloquinho da hipocrisia, Paulo. Vamos lançar esse. Porque... Bloquinho do Me Engana Que Eu Gosto. Vamos criar nomes de bloquinho de carnaval, vamos... O problema, sabe o que é? É que também algumas coisas que eu não consegui entender, porque se a cidade funcionasse normalmente, não vai ter carnaval, funciona banco, funciona comércio, funciona tudo, funciona indústria, funciona tudo. Porque aí tem aula, porque aí você tem uma vida normal. Você dizer, não tem carnaval e para 4, 5 dias, por um povo que já está acostumado a folgar. Antes era... Quando eu entendi carnaval, você começava na sexta-feira às 8 da noite e terminava na quarta-feira ao meio-dia. Hoje, carnaval começa 15 dias antes e termina 15 dias depois. Né? Eu nunca vi um país numa lereia como o Brasil ter tanto tempo para ficar fazendo folia no meio da rua. Desculpa, sinceridade. Pré-carnaval, carnaval e ressaca de carnaval, Paulo. Olha, 30 segundos eu tenho que acabar a nossa prosa. Rodrigo Carneiro, que bom que você está de volta. Espero você amanhã, direto de Tiradentes. Em Tiradentes, faça uma visita ao Luiz Porto, que está prestes a inaugurar sua vinícola em Tiradentes, com vinhos maravilhosos. Em maio ele deve inaugurar a vinícola, mas já está aí. Está morando em Tiradentes. Já estou, inclusive, degustando, tá, Paulo? Então dê um super abraço no Luiz, no Júnior, no Júnior, como a gente chama, porque é um marco para Minas Gerais. Rodrigo, Camila, pode trazer pra gente. Grande abraço para vocês. Aceita encomendas, né, Camila? Aceita encomenda, graças. Amanhã a gente volta com mais uma edição do 98 Talks. Boa noite para todo mundo. Para quem está na Rede 98, você fica com a Arena. Para quem está na Rede Mais Record TV, vem aí o Jornal da Record. O oferecimento deste programa é de distribuir higiene com produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Tchau, gente. Até amanhã. Termina aqui 98 Talks.